Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 6 de maio de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, você que curte nosso canal, dá uma olhadinha lá. Bom gente, é o seguinte, antes de mais nada, nós vamos falar aqui sobre o depoimento do Sérgio Moro. Ele afirma que Bolsonaro não pediu nenhum relatório a ele de inteligência sobre investigações ou enfim, quer dizer, eu sei que é frustrante para a esquerda e muito. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador, tá bom? Vamos à matéria aqui, ó. Moro afirma em depoimento que Bolsonaro nunca lhe solicitou relatórios de inteligência. Ou seja, a maior narrativa da esquerda agora vai por água abaixo. Desceu pelo ralo. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Tornou-se público nesta terça-feira, 5, o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestado à Polícia Federal em Curitiba no último sábado, 2. No depoimento, confira aqui, quem quiser conferir, tá certo? Tem aqui um link. Moro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro nunca lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais. Eu acho que isso daqui, gente, deve ser um desespero da esquerda. Ter nego arrancando os cabelos miserável do Sérgio Moro. Mas ele disse. Por que ele disse? Meu Deus, ele nos enganou. Que perguntado se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais, o declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violaria os sigilos de investigação policial. Além disso, afirmou ainda que Bolsonaro nunca pediu a produção de um relatório de inteligência estratégico da PF sobre um conteúdo específico, causando estranheza que isso tenha sido invocado como motivo da demissão do diretor-geral da PF. Moro reiterou, no entanto, o que disse em coletiva de imprensa que marcou sua saída do governo federal. Olha só, que crescendo as pressões para substituições, o presidente lhe relatou verbalmente, no Palácio do Planalto, que precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. Eu fiquei confuso agora. O primeiro Bolsonaro não pediu, agora o Moro disse que ele pediu. Continuando. 27 superintendências, quero apenas uma. Ainda de acordo com o depoimento de Moro, o ex-ministro teria recebido mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República, solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira. Que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor: Moro, você tem 27 intendências, eu quero apenas uma, ou do Rio de Janeiro. E aqui finaliza a matéria. Vejam só. A gente lê o depoimento do Moro, parece que a gente está lendo o depoimento de outra pessoa e não do Sérgio Moro que falou naquele dia no pronunciamento. Bom, ele não acusa o presidente de nenhum crime, inclusive ele fala que as acusações contra o presidente, na verdade, ele transfere a culpa para a PGR, né? Ele diz que foi o Procurador-Geral da República, né, quem realmente criou que fez as acusações, né, joga para, quer dizer, o cara fala as coisas, né, e o procurador ele fez o papel dele, a Procuradoria-Geral da República fez o papel dele. Se a Procuradoria-Geral da República, gente, não tivesse tomado essa ação de investigar o que foi falado pelo Sérgio Moro, nós íamos estar até hoje com aquela purga atrás da orelha. Né? Do dito, do não dito, do dito, do não dito, do não dito, dito. Ia ficar aí, quer dizer. Então veja que a ação do Procurador-Geral em investigar as palavras do Moro, o que o Moro disse,
fez com que a gente realmente tivesse acesso ao que de fato realmente aconteceu. Você pega o depoimento e tá ali logo no começo, né, aquela parte do clique aqui que eu falei para vocês, tá ali, você pega o depoimento do Sérgio Moro, lê ele de cima a baixo, de baixo a cima, de frente para trás, de ponta cabeça, de um lado, do outro, na frente, nas costas, frente, verso, você não encontra nada. O celular que possuía 15 meses de conversa, que eu falei, pronto, agora o pau vai cantar mesmo. Absolutamente nada. Mensagens foram apagadas de junho para cá, resgatadas foram, nada também. Então a esquerda se baseou em cima de um pronunciamento e fizeram aquela tempestade, aquele nó danado, e estão aí morrendo na praia, no seco, nadando no seco, como diz o ditado. Agora, isso aqui trouxe duas coisas importantes para que nós avaliemos. Uma delas, primeiro, a honestidade do presidente da República. Isso é um fato incontestável. Não adianta. Querem continuar chamando ele do que quiser? Podem. É um direito deles. Agora, entre o que eles chamam e os fatos, eu prefiro ficar com os fatos. Muita gente até falou assim, se o presidente escapar dessa, eu mudo de lado. Bom, não sei se vão cumprir com a palavra, mas tá aí provado mais uma vez que a mídia e parlamentares de oposição, né, criaram um show pirotécnico que na verdade não existia. Né? Vinha um tsunami e tudo que a gente viu foi um laguinho com aquelas ondinhas bem pequenininhas passando. Nada. Agora, observe só que dava pra gente já ter uma noção, e eu comentei isso no outro vídeo que eu fiz, que tudo isso não passava de uma papagaiada quando o Centrão, que é um braço da esquerda ali, por assim dizer, né, não se posicionou contra. Primeiro, eles não se declararam aliados do presidente. Porém, né, nos bastidores, as lideranças das bancadas e partidos, né, foram contra os pedidos de impeachment, né? E não tomaram nenhuma ação e foram contra as tomadas de ações. Para vocês terem uma ideia, o próprio PSOL rachou dentro dele. Eu falei, cara, pro próprio PSOL dentro do partido rachar, porque ali você teve a Samia Bonfim, o David Miranda, e teve mais dois ali que eu não lembro o nome agora de quem foram. Os idealizadores de um pedido de impeachment. E a cúpula do PSOL caiu de pau em cima. Mas porque eles não querem o impeachment do Bolsonaro? Não, gente. Estratégia de sobrevivência. Eles sabiam, a turma mais inteligente do PSOL, sei que isso pode ser possível, sabia exatamente que isso ia dar um M bem grande. E sabiam, principalmente, que uma vez provado os fatos reais, Bolsonaro ia ficar mais forte do que antes. Ou seja, os caras já estavam com dificuldade de lidar com a situação. E Bolsonaro fica mais forte, cara, é um tiro no pé. Só que os esquerdinhas lá, o quadrúpede dinâmico, parece que foram 4 parlamentares, o quadrúpede dinâmico, não pensaram nisso e foram lá e deu um pau danado. Então, quando eu vi essa racha, eu falei, cara, agora é a confirmação certa, é certeira, né? E o Centrão ficou naquela colocou o Covid-19 na frente da coisa, desviou-se daqui da questão do impeachment contra Bolsonaro ou ações contra o presidente e focaram no Covid. Então, eles não se declararam diretamente que eram favoráveis ao presidente, mas deixaram claro que iam ficar ao lado do presidente nesse sentido. Até porque, como o Centrão está tentando se chegar ao Bolsonaro, né? Novamente, né? Eles sabiam que se eles comprassem essa briga com o presidente em cima do que o Sérgio Moro falou e depois desse no que deu agora, eles iam estar numa situação complicada. Porque a política, ela envolve a negociação, não tem jeito.
Isso é um fato notório, né? A questão é quais são os tipos de negociações e quais cargos são negociados. É esse o problema que a gente tem que vislumbrar. O presidente Bolsonaro pegou o segundo escalão, falou, vou mexer com isso aqui. O segundo escalão não interfere muito nas ações. Por quê? O mal é quando você negocia o primeiro escalão, né? Quando você negocia o primeiro escalão. O segundo escalão não. Até um pessoal aí, né, ficou meio... O Paulinho da Força ficou meio revoltado aí, né, porque queria negociar lá o negócio lá do Porto de Santos e deu com burro na água, né? O cara foi tirado, mas não foi negociado. Foi uma escolha técnica do próprio Tarcísio, ou seja, danou-se lá Eles queriam, nós quer o Porto de Santos, nós quer... Não teve Porto de Santos, dançaram. Ficaram a ver navios, literalmente. Ou seja, são coisas que são inegociáveis, né? Mas tem que ter a negociação, precisa haver, né? É um padrão político, é assim que se funciona o mecanismo político. Então o Centrão falou, cara, das duas uma, ou nós fica sem nada, ou a gente pega aí o que o governo dá, né? Pelo menos já é alguma coisa. E aí ele falou, vamos ficar quieto, não vamos entrar nessa bronca não. Então aí já era pra muita gente ter se tocado. Falou, por que o Centrão não tá comprando essa briga? Porque eles são um dos principais na frente de batalha pra derrubar o presidente Bolsonaro. Então a gente já dá pra perceber que o próprio Centrão chegou a dizer que ontem mesmo, né, que o depoimento do Moro fraquíssimo. Fraquíssimo. Não tem nada. Não oferece nada contra o presidente Bolsonaro. E aí que tá o cerne da questão, gente. Então, vamos trabalhar, tocar o barco para frente. Eu sei que a esquerda, Lula, PT, PSOL, PCdoB, Rede, principalmente a Rede, né, ali se juntou o Fabiano Contarato junto com o Randolfo Depevati, o Randolfo Rodrigues, e empurraram o impeachment. Eu achei interessante que esses caras foram muito precipitados, muita sede ao pote. Não esperaram nem ver, porque primeiro, gente, para poder eles abrirem o processo de impeachment, eles tinham que ter esperado pelo menos o depoimento do Sérgio Moro para ter uma base. Não, eles se basearam numa fala que está sendo toda desconstruída. Toda desconstruída pelo próprio... Ai, meu Deus, e agora o Moro enganou nós? Ai, meu Deus, por que o Moro falou aquilo e agora disse isso? Ai, Moro, mentiroso, mentiroso. É assim que eles devem estar nesse momento. Lula fez o maior escarcéu no dia 1º de maio. Mais uma vez mostrou o seu verdadeiro caráter. Ele, o Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim. Então tá aí, gente. E outra, né? Com esse depoimento do Moro, fica evidente a ação política do Alexandre de Moraes. Então todas as coisas têm um lado bom. Sem a investigação da PGR, nós não... Você vê, o Moro jogou pra cima da PGR a culpa. Mas sem a investigação da PGR, hoje nós ia estar com aquela pulguinha. Mas aquela investigação da PGR, esse inquérito que a PGR abriu, é justamente o que está desnudando, né, a pilantragem contra o presidente, né? A Globo mostrou, pintou e bordou. Eu quero ver se eles vão ter coragem de publicar as desculpas agora. Vocês acham que vai? Não vai, né? Bom, só fazer um rodapézinho lá. Inclusive o William Bonner, não sei se foi antes de ontem, né? Foi cortado ao vivo, gente. Na hora que ele foi falar das mortes, aí só entrou a musiquinha, ele nem terminou de falar. Canal Brasil Notícias. Fui, galera, tá aí. Sérgio Moro. Bolsonaro não pediu absolutamente nada.